Muito bem, irmãos. Então, nós vamos começar o nosso estudo bíblico. Pode colocar aí, por favor, o slide, também conhecido como figurinha. Vamos então começar o estudo de hoje, quarta-feira, dia 22 de outubro de 2025. Hoje, irmãos, a minha ideia é trabalhar 2 salmos com os irmãos. Salmos 63 e 64, o tema que eu dei para os 2 salmos é esse que vocês estão vendo, a satisfação e a proteção de Davi. Nós temos caminhado aí neste precioso livro da Escritura, o livro dos Salmos, provavelmente um dos livros mais amados da Bíblia, não que os outros não sejam, mas nós temos este livro precioso aí, muita gente lê o livro dos Salmos. Então, a nossa ideia é estudar esses 2 salmos. Eles são pequenos, tanto 63 como 64, mas os irmãos vão perceber aí a preciosidade dos 2. Aliás, nós já cantamos a música que a Aline cantou, é parte do Salmo 63, que nós vamos ver nessa noite. Então, abra sua Bíblia aí, por favor, e deixe-a aberta nesses 2 salmos que nós vamos analisar nessa noite. Eu fiz aqui, deixa eu mostrar um esboço para vocês. Esse é o esboço dos 2 salmos, 63 e 64. Eles podem ser resumidos da seguinte forma. Primeiro, a plena satisfação em Deus, é o Salmo 63. E segundo, o pedido de proteção a Deus é o Salmo 64. Então, 2 palavras chaves resumem cada um desses salmos. Então, a palavra-chave do Salmo 63 é satisfação. E a palavra-chave do Salmo 64 é proteção. Então, nós vamos estudar hoje, basicamente, 2 palavras, satisfação e proteção, que é o assunto geral desses 2 salmos aqui. Vamos ver então. Salmo 63, a plena satisfação em Deus. O que Davi vai mostrar, irmãos, nesse primeiro salmo é que ele tem pleno contentamento em Deus. Deus supre todas as suas necessidades. Ele não precisa de mais nada se ele tiver o Senhor na sua vida, cuidando dele, guiando-o, orientando-o e fazendo com que ele ande nos seus caminhos. Ele vai mostrar de uma maneira muito clara que ele está plenamente satisfeito em Deus. Como nós cantamos agora há pouco, dirigidos pela Aline, ele vai mostrar que a graça de Deus é melhor do que a vida. E para que alguém diga isso, ele precisa de fato ter plena satisfação em Deus. É o tema que eu dei para o Salmo 63, a plena satisfação em Deus. Algumas informações iniciais para nos ajudar melhor a entender este salmo. Pelo menos 2. A primeira é sobre a autoria, como eu sempre trago, né? Alguns salmos apresentam a autoria, ele é de Davi, como você pode ver aí no título em itálico. Observe, Salmo de Davi, quando no deserto de Judá, é a indicação de quando ele escreveu. E a segunda informação é justamente sobre o contexto. Ele diz aí, né, quando ele estava no deserto de Judá, fugindo do seu filho Absalão. Então, essa informação aí, entre parênteses, fugindo do deserto, fugindo do seu filho Absalão, nós não temos certeza, mas provavelmente seja isso. Agora, o que nós sabemos de forma concreta é o local aonde ele estava. Ele estava no deserto, um lugar ermo, difícil, que não tem abundância nem de comida e nem de água. Ele estava no deserto. E os estudiosos entendem que esse momento em que ele estava no deserto é quando ele estava fugindo do seu filho Absalão. Eu queria voltar com você lá em Samuel,
Vamos lá para 2 Samuel, capítulo 15, que nós temos uma pista aí do momento em que Davi estava vivendo, que fez com que ele escrevesse este salmo. Veja aí, 2 Samuel 15, versículos 23 e o 28. Nós temos uma pista sobre a autoria do Salmo 63. Capítulo 15, verso 23, diz assim: Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Então veja aí a palavra deserto, tanto em 2 Samuel 15, como no Salmo 63. Depois o versículo 28 diz: Olhai que me demorarei nos vales do deserto, até que me venham informações vossas. Então, apesar de no Salmo 63 não ser dito que ele estava fugindo do seu filho Absalão, que havia usurpado o trono, no entanto, 2 Samuel 15 fala justamente sobre esse momento. Ele foge do seu filho Absalão, que havia usurpado o trono, e nos 2 versículos que nós lemos, tanto no 23 quanto no 28, é citada a palavra deserto. Então, você vê aí no título em itálico, né? Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Agora veja também, não aparece aí, veja o título do Salmo 3, que aí nós temos mais uma pista de que realmente faz sentido aquele deserto ser o deserto fugindo de seu filho Absalão. Olha só, o título em itálico do Salmo 3 diz assim: Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Então, esse é o pano de fundo, o momento em que Davi vivia para que ele, então, compusesse o Salmo 63. Eu sempre falo isso e repito aos irmãos que a melhor forma de você entender um texto bíblico para criar mais peso é como se você colocasse a sua cabeça ali, naquele momento. Imagina que você estava com Davi, no deserto, privado de coisas básicas como água e comida. Então, às vezes a gente perde um pouco da preciosidade da Escritura, porque a gente já conhece a história, a gente já sabe o final da história. Então, às vezes a gente nem mexe muito com a gente. Por exemplo, você vai estudar o livro de Jó, você já sabe que ele sofreu pra caramba e no final ele é restaurado. Mas imagina que você vive naqueles dias, você não sabe o final da história, você não sabe quem foi que provocou todos aqueles fatos, aqueles acontecimentos, ele dizendo que foi Deus, ele nunca soube da conversa entre Deus e o diabo. Então, quando você coloca a sua cabeça nesse momento aqui, o texto ganha muita força. Então, imaginem que você está no deserto com Davi. E, portanto, as palavras do Salmo 63 vão ganhar muita força. Então, esse é o pano de fundo. Ele diz que estava no deserto de Judá e provavelmente fazendo as conexões, fugindo do seu filho Absalão. Vamos ver, então, o que ele diz, por que ele diz ao estar no deserto. O Salmo está dividido em 3 partes. Primeira, a sua sede de Deus. Versículos 1 a 4. Veja só. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. É o cenário do deserto. Assim eu te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Observem que é o que nós cantamos agora há pouco, no hino que a Aline nos conduziu. O que ele vai dizer aí nos versículos 1 a 4 é que ele tem sede de Deus. Ele carece do Senhor.
E não é só porque está no deserto, mas é porque está no DNA dele. Se ele estivesse no palácio, ele também diria que está com sede de Deus. Mas o deserto apenas intensificou sua sede, sua vontade de estar mais próximo do Senhor. Ele diz claramente: ó Deus, tu és o meu Deus forte. Ele particulariza: o Senhor é o meu Deus. Eu me lembrei, por exemplo, de Jacó. Quando você lê o relato bíblico de Jacó, você vê a narrativa, Moisés contando. Aí Jacó fala assim: é o Deus do meu pai, é o Deus de Abraão, é o Deus do meu pai Isaque. Mas vocês observam que muitas vezes não é o Deus dele. Até que ele tem aquele encontro com o Senhor no Val de Jaboque, que ele luta com Deus e Deus se torna o seu Deus. Irmãos, Deus precisa ser o seu Deus e não o Deus do seu pai, da sua mãe, do seu parente. Ele precisa ser o Senhor da sua vida. Ó Deus, tu és o meu Deus. Não é o Deus do meu pai Jessé. É o Deus pessoal. E ele diz: eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. É o melhor momento para ele falar que tem sede, porque ele está no deserto, fugindo do seu filho Absalão, que havia usurpado o trono. Eu coloquei aqui um texto, lá o Salmo 42, versículo 2, diz a mesma coisa: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. São realidades muito parecidas, tanto o Salmo 42 quanto o 63. E essa questão de ter sede, Jesus vai trabalhar essa ideia lá no Novo Testamento, lá em João 4, quando ele estava conversando com a mulher samaritana, lembram? O texto diz que era por volta do meio-dia, o sol estava forte, Jesus pede, os discípulos tinham saído para comprar mantimentos. Jesus se aproxima daquela mulher, conversa com ela, e ela estranha aquilo e fala: como tu, sendo judeu, me pede para beber água, sendo eu samaritana? E Jesus disse: se você soubesse quem é que está pedindo água, ele te daria água a jorrar para a vida eterna. Então, no Salmo 63, Davi fala de uma sede física. Em João 4, Jesus fala de uma sede espiritual, porque aquela mulher bebia no poço de Jacó. Mas assim, você tem sede, você bebe água e daqui a algum tempo, daqui a algumas horas, você vai ter sede novamente. Então, Davi fala: a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Verso 2: assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Coisa interessante, né? Você considerar que a graça de Deus é melhor do que a própria vida. Porque Deus nos dá esse presente da graça, o presente da salvação. A graça de Deus, a bondade do Senhor é melhor do que a própria vida. E no versículo 4 ele fala que vai louvar a Deus enquanto viver e que iria levantar as mãos. Levantar as mãos como um gesto simbólico de louvor e adoração ao Senhor. Aquela referência que vocês estão vendo ali, 1 Reis 8, de 54 a 56, é o texto quando Salomão havia terminado a construção do templo, o belíssimo templo construído por ele. Ele então ora, ele faz uma oração, ele abençoa o povo, e diz o texto lá nessa referência aí que ele levantou as mãos para orar, para clamar e para suplicar ao Senhor. Lá no Novo Testamento, Paulo, escrevendo para Timóteo, ele fala que os homens, os varões, também deveriam erguer mãos santas para louvarem e adorarem o nome do Senhor. Então, Davi diz inicialmente: olha, eu estou no deserto, mas mesmo que eu não tivesse, minha alma tem sede
de Deus. Eu te busco ansiosamente, é o que ele diz. A segunda parte aqui do texto mostra o seu deleite em Deus. Versículos 5 a 8, veja só. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Deixa eu fazer alguns comentários aqui nessa segunda parte. Nos versículos 5 e 6, ele mostra um louvor exuberante. Esse louvor, aqui nesses versículos, é a forma veterotestamentária como o povo adorava. A adoração lá na antiga aliança, ele diz assim, como de banha e de gordura farta-se a minha alma. É uma referência ao culto que os adoradores lá do Antigo Testamento ofereciam a Deus. Lembram-se que as pessoas traziam os animais, os sacrifícios para serem oferecidos, e era no caso da ovelha, por exemplo, né, um animal branquinho, de 1 ano, macho, sem defeito, era como o povo adorava na antiga aliança. E eles fizeram isso durante séculos, por milênios, até Jesus vir. Lá em João 1:29, diz-nos o evangelista que João Batista estava nas águas do Jordão batizando, e quando ele viu Jesus se aproximando, ele aponta e diz, olha, João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele disse isso, todo mundo entendeu, porque todo mundo sabe o que é um cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Davi está dizendo, olha, a minha alma, ela se farta em Deus. Com júbilo nos lábios eu vou cantar. E no versículo 6 ele diz, quando eu estou deitado, eu me recordo de ti. Não sei se acontece com você, né? Quando você vai dormir, seu corpo está deitado, mas a sua mente está pensando, processando no dia que você teve, nas atividades que você desenvolveu. E será que a gente pensa em Deus? Ele diz assim, quando eu deito, eu me recordo do Senhor. E ele usa aí essa palavra vigília, nas vigílias da noite. O judeu dividia a noite em 4 vigílias. A gente percebe isso nos evangelhos lá no Novo Testamento. Então, das 6 às 9 era a primeira vigília, das 9 à meia-noite a segunda, da meia-noite às 3 a terceira, e das 3 da manhã até às 6 a quarta. Se vocês observarem nos evangelhos, geralmente quando Jesus vinha socorrer os discípulos, o evangelista diz assim, e era a 4ª vigília da noite, que é para dizer que já tinha passado das 3 horas da madrugada, portanto não tinha mais recursos humanos, era aí que Jesus aparecia. Então depois das 3 horas da manhã, até fantasma eles viam lá, né? É um fantasma, é um fantasma. Então, depois das 3 da madrugada, é perigoso até ver fantasma. Então ele diz, olha, durante a vigília da noite, eu me recordo de ti. No versículo 7, ele diz que Deus era o seu auxílio, ele se abrigava em Deus. A ideia de a sombra das tuas asas é a ideia de o Deus que protege, que guarda, que abençoa, mesmo eu estando nesse deserto com terra árida, com terra seca, sendo perseguido pelo meu próprio filho Absalão. Versículo 8, a sua declaração e a sua segurança. Veja só, a minha alma apega-se a ti, é a declaração, e a tua destra me ampara, é a sua segurança. Eu estou guardado por Deus, protegido por Ele, mesmo estando no deserto, fugindo de Absalão. Estou longe de casa, não tinha o templo ainda, né? Longe do tabernáculo, mas uma coisa não sai da minha cabeça, eu estou
plenamente satisfeito em Deus. Ele satisfaz a minha alma, o meu ser. E aí o final, né, a terceira parte do Salmo, ele vai falar sobre a morte dos inimigos. É uma certeza que ele tem. Apesar de estar no deserto, ele sabe que o momento dele não é bom, é contrário, adverso, mas ele tem certeza de uma coisa: os meus inimigos vão perecer, eles serão destruídos. É o que ele diz aí nos versículos 9 a 11. Porém, os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Deixa eu só comentar algumas coisas desses 3 versículos aqui. O 9, ele apresenta aí uma conjunção adversativa. Porém, a gente conhece as conjunções, né? São 5. Aliás, depois ele vai apresentar mais conjunções, no 11 também. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Toda vez que essas 5 conjunções adversativas aparecerem, significa que o texto vai mudar um pouco o assunto. Ele tem certeza de algo. Olha, eu estou seguro em Deus, eu tenho sede dele, mas eu tenho uma outra certeza: os ímpios, os meus inimigos, aqueles que querem me destruir. E se você quiser ler com mais detalhes, lá em 2 Samuel 15, você tem os conselheiros, você tem os olheiros lá, os soldados, está todo mundo observando. Olha, vocês se escondam. Tem 2 jovens sacerdotes lá, que eles estão no palácio, e eles levam informações para Davi, e Davi está lá no deserto, dizendo que ele tem deleite em Deus, mas ele diz: esses meus inimigos serão destruídos, seja o meu filho, ou seja aqueles que se levantam contra o ungido do Senhor. É o que ele diz aí, né? A destruição alcançaria os seus adversários. No versículo 10, ele fala sobre o instrumento da punição, e o instrumento é a espada. Você vê aí no verso 10, serão entregues ao poder da espada. A espada naqueles dias era um instrumento de punição, e a espada também ela é usada no Novo Testamento. Por exemplo, eu coloquei aquela referência bíblica ali, Romanos 13, de 1 a 4, o apóstolo Paulo está falando lá sobre as autoridades. Ele diz que toda autoridade procede de Deus, e que não existe autoridade que não proceda do Senhor. E ele diz: olha, as autoridades foram colocadas por Deus para coibir o mal e para premiar, por assim dizer, o bem. Mas ele diz: se você fez coisa errada, você tem o que temer. E aí Paulo diz: o instrumento da punição, lá em Romanos 13, é a espada. O governo tem a espada na mão, no caso, o Império Romano, para disciplinar as pessoas. E ele desenvolve lá, ele diz assim: se você não quer temer a autoridade, faça o bem, e você terá o louvor dela. Então aqui no versículo 10, ele diz sobre um instrumento que é a espada. Aliás, o texto de Romanos 13, toda vez que eu leio esse texto, eu me lembro de um episódio que aconteceu comigo, lá em São Paulo. Uma vez eu fui pregar numa igreja, e a igreja ficava numa viela, assim, no meio da viela. E eu cheguei mais cedo, o culto às 8, eu gosto de chegar mais cedo, eu cheguei umas 7h30 da noite, e fiquei lá na porta, não tinha chegado ninguém, fiquei mexendo no meu celular. E aí, de repente, lá em cima parou uma viatura da polícia, e 2 policiais, eles desceram, foram na minha direção, e me abordaram, e ele falou: olha, é o seguinte, nós somos abordados aqui por uma jovem, e ela disse que ela teve o seu celular furtado, roubado. Aí eu pensei: pronto, eu sou um candidato excelente. Sou eu. Pronto, agora até eu explicar, tá bom.
Aí, dois policiais grandões, com arma na mão e tudo. Eu falei, é mesmo? Sim, a moça nos comunicou agora que o seu celular foi furtado, e você aí no meio da viela mexendo no celular é um candidato e tanto. Aí me pediram, eu entreguei o celular, eles viram, aí um olhou para o outro assim, e falou, não, pela descrição não é esse celular não, parece que não foi ele não. Aí ele me devolveu o celular e falou assim, você faz o quê? Aí eu falei assim, eu sou pastor. Aí eu falei, como é ele? será que eles vão acreditar nessa conversa? Qualquer coisa eu mostro a minha carteira, né? Que o pastor, pelo menos o presbiteriano, ele tem uma carteira de ministro. Então eu tenho a minha carteira de ministro, isso me facilita, eu posso entrar no hospital, fazer visita religiosa, orar com as pessoas, etc. Se ele pedir, eu mostro a minha carteira de ministro. Mas não foi necessário. Tem certeza? Sim, eu sou pastor. Aí verificaram tudo, vamos embora, e aí eles viram que não era o celular da moça. Então aí, toda vez que eu leio Romanos 13, eu lembro, queres tu não temer a autoridade, faze o bem e terás o louvor dela. Agora, se fosse o celular da moça, nem para o culto eu teria ido. Agora, é claro que quando começou o culto, quando passaram a palavra para mim, eu contei o caso, né? Contei o caso lá na igreja, explicando a situação, mas eu saí são e salvo lá, não precisei de advogado, nada dessas coisas. Eu ainda falei, moça, eu sou inocente. Então, no caso, voltando para o Salmo 63, Davi está dizendo, olha, a espada é um instrumento de Deus para a punição daqueles que fazem o mal. E, por último, o 11, olha uma palavrinha-chave aqui, né? É o rei, que é ele mesmo. O rei, ele está momentaneamente sem a coroa, certo? Se o pressuposto estiver certo, de 2 Samuel 15, que ele está no deserto, fugindo do seu filho Absalão, ele está momentaneamente sem a coroa na cabeça, mas ele não perdeu a realeza. Ele continua sendo o rei. Então, o rei, ele mesmo, porém se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Então, esse é o Salmo 63, que eu queria mostrar para vocês aqui. Davi diz, olha, apesar de eu estar no deserto, eu tenho plena satisfação em Deus. Só Ele me preenche, só Ele completa o meu coração, só Ele farta a minha alma. É o Salmo 63. Vamos para o próximo. Salmo 64. O pedido de proteção a Deus. Então, no 63 ele diz que está saciado em Deus. E no 64 ele pede proteção a Deus. Diante dos inimigos que não pensam da mesma forma, que não têm a mesma maneira de viver, a sua cosmovisão. Então ele vai pedir proteção ao Senhor. E aqui eu tentei descobrir, mas eu não consegui, sobre aquelas informações iniciais que eu apresento, para abrir caminho para o nosso entendimento. Eu não descobri muita coisa sobre o pano de fundo, o momento. Veja aí sobre a autoria, é ele mesmo, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Então, é dedicado a um daqueles cantores, né? Asaf, Remã e Jedutum, um dos três. Agora, sobre o contexto, veja só, em que momento Davi teria escrito o Salmo 64? Na verdade, não sabemos exatamente. Ele pode ter escrito quando fugia dos seus inimigos, mas aí acaba sendo um pouco vago, porque ele tinha muitos inimigos, não é verdade? Era o rei Saul, os filisteus, os amorreus, os sírios, o seu próprio filho Absalão. Quem é o seu inimigo aqui no Salmo 64? Não sabemos. Então os estudiosos colocam inimigos no plural e no geral.
Mas a ideia é, apesar de eu tenho, Deus me sacia plenamente, mas eu preciso de proteção. Proteção no Senhor. Então a palavra-chave aí, são 10 versículos, você poderia resumir numa palavrinha aí, é proteção. Eu preciso que Deus me preserve dos meus inimigos. E veja, irmãos, às vezes a gente fala muito de Davi, né? Mas a gente não tem uma vida atribulada como a dele. A gente não tem inimigos. A gente não tem que fugir para o deserto, fugir para a caverna. Nós não temos que fugir dos inimigos. Mas imaginem alguém que viveu há muitos anos da sua vida fugindo dos seus inimigos. O texto diz que Davi morreu com cerca de 70 anos e ele era muito velho. Que a sunamita lá, chamaram ela, não conseguia aquecê-lo. Mas 70 anos por causa da vida dele. Ele, quando foi chamado para comparecer diante de Saul, para lutar com Golias, provavelmente ele tinha 20 anos. Depois ele foge de Saul 10 anos. Então ele já tem 30. Quando ele reinou 40 anos. Então 30 mais 40, 70. 40 anos muito desgastantes. Foge para cá, foge para lá. E inclusive mata muita gente. Eu nem lembro exatamente a quantidade de pessoas. Talvez 100 mil pessoas. E nas lutas, o Evaldo está falando misericórdia aqui, né? Mas era na luta, na guerra, inclusive quando foi para construir o templo, ele separou todo o dinheiro dele, lá no final das crônicas, nós somos informados disso, ele separou tudo e ele queria, e Deus não deixou ele construir o templo, porque as suas mãos estavam manchadas de sangue, por causa dos seus inimigos. Então, o grito dele aqui o eco dele é: Senhor, me protege. Protege dos meus inimigos. Vamos ver então aí, são apenas 2 partes que eu queria citá-las para vocês. A primeira, o ataque dos inimigos, versículos 1 a 6. Os inimigos são intolerantes e querem ver o mal de Davi. Veja aí o ataque dos inimigos. Ao mestre de canto, salmo de Davi: ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva-me a vida. Olha aí, preservação, sinônimo de proteção. Do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito. Falam em secretamente armar ciladas. Dizem: quem nos verá? Projetam iniquidade, inquirem tudo o que se pode escogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Então, em linhas gerais, o que ele está dizendo nos versículos 1 a 6 é: Senhor, os inimigos atacam, eles são violentos, perigosos e eles não têm misericórdia. Vou dar um exemplo para vocês. No final do seu reinado, lá em 2 Samuel, lembra quando ele resolveu fazer o censo de quantos soldados ele tinha à sua disposição? E ali o texto diz que ele queria saber o seu poderio bélico, militar. E ele tem um exército aproximadamente tinha 1.500.000 soldados. Ele manda Joabe contar o exército, mas Deus não se agrada disso, porque na verdade Davi não deveria confiar no braço humano, no braço da carne. Ele deveria confiar no Senhor. E aí Deus manda um profeta chamado Gade. E o Gade dá 3 opções. Eu vou te dar 3 opções, você precisa escolher uma. Talvez depois de ouvi-las eu diria: será que eu posso escolher uma quarta? Porque as opções são as seguintes. Gade diz assim: eu estou aqui em nome do Senhor,
Eu tenho 3 opções e você precisa escolher uma delas para que eu volte e fale com o Senhor. Primeira, 3 anos fugindo, 3 anos de fome na terra. Essa é a primeira. Segundo, 3 meses fugindo dos inimigos. Terceira, 3 dias fugindo do Senhor. Qual que vocês escolhem? Mas tem que escolher? Pode pular? Como fazer aquele programa do Silvio Santos, né? Eu pulo. Show do milhão lá, eu pulo. Não tem a opção de pular. Aí você começa a pensar, 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos inimigos, 3 dias nas mãos do Senhor. Aí Davi começa a pensar, bom, fome é complicado. Israel já experimentou fome. Aliás, a nossa terra sabe o que é fome. Nos dias, por exemplo, lá de José do Egito, foram 7 anos de fome. E no 2º ano da fome já atingiu o seu pai, que estava morando em Canaã. E ainda tinham mais 5 anos pela frente. Então ele diz, o nosso povo já experimentou fome. Nosso irmão José, 7 anos, 3 anos é muito tempo, sem chover. O próprio Elias, lá em 1 Reis, capítulo 17, é dito lá, Elias falou, não vai chover sob a minha palavra. E lá no Novo Testamento, em Tiago 5, nós somos informados que por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então, fome não, mas 3 meses fugindo dos inimigos é muito tempo. Eles são implacáveis. Eles não conhecem as palavras misericórdia, compaixão, dó, piedade, não conhecem. Os inimigos, na primeira oportunidade, eles são tão perigosos que até a língua, no versículo 3, até a língua é como uma espada afiada para nos devorar. E aí ele diz, então, 3 anos, 3 meses, 3 dias. 3 dias nas mãos do Senhor. Aí você fala, é rapidinho, né? Hoje é quarta, né? Quarta, quinta, sexta. Sábado, está tudo resolvido, nós estaremos aqui no culto da reforma, os que sobreviverem, né? Já pensou? 3 dias só. E diz o texto lá que nesses 3 dias o Senhor mandou o anjo lá e ele matou 70.000 pessoas. 70.000 pessoas. Mas Davi, no final, ele chega à conclusão, é melhor cair nas mãos do Senhor, porque Deus tem misericórdia. Se eu ficasse 3 anos com fome, era um problema. 3 meses diante dos meus inimigos, eles não têm misericórdia. Mas Deus poderia ter matado todo mundo. Ele matou 70.000 que caem do seu exército lá. E Davi então reconhece a misericórdia de Deus. Então o que ele fala? Senhor, eu estou pedindo algo para ti. Preserva a minha vida. Me protege. Hoje, como eu falei, nós não somos perseguidos. Não tem ninguém aí atrás de você, com uma arma, querendo pegar você. Mas não se engane, porque nós somos perseguidos. A perseguição que há conosco, ela é ideológica. Se vocês observarem, o cerco está se fechando contra nós. Mesmo sem a gente ter uma espada na mão. Vai chegar um tempo em que só pelo fato de você se declarar cristão, vai ser um problema para você. Vocês viram domingo lá na China? Pegaram lá pegaram 30, pegam os cabeças, os líderes, para desmantelar, para trazer problema. Então, nós não temos alguém com uma arma, com uma espada, mas nós já passamos a perseguição ideológica. Dizer que há um só Deus, um só Senhor, só existe um caminho para Deus. Todos os caminhos levam a Roma, né? Para nós só tem um caminho, é Jesus Cristo. 2 Timóteo, acho que 2,5, Paulo diz, existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. O casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Então são verdades absolutas que nós defendemos, que talvez lá na frente isso vai trazer problemas para nós. Então, você e eu também podemos fazer esse pedido, Senhor, nos protege, preserva a minha vida, a minha alma. E veja só aí rapidinho na descrição,
no versículo 1, ele pede para ser preservado por Deus, porque ele está perplexo por conta do terror do inimigo. Se você tiver a oportunidade, eu não sugiro não, mas eu vi um noticiário daquela guerra que teve, aquela invasão do Hamas lá em Israel, a barbaridade que aquele estado lá fez, matando pessoas, crianças, idosos, sem respeitar ninguém. Davi diz assim, eu tenho terror do inimigo. É uma coisa assim, diz que se você não tiver uma estrutura boa, você não aguenta. Ele diz assim, estou perplexo pelo terror do inimigo. Então, Senhor, preserva a minha vida, guarda-me, me protege. Versículos 2 a 4, a ação do inimigo contra o íntegro. Olha o que eles fazem. Versículo 2, eles fazem conspiração, tumulto. Versículo 3, eles afiam a língua. Versículo 4, eles fazem coisas ocultas, disparam essas flechas, não temem. No versículo 5, eles fazem coisas secretas e diz assim, quem nos verá? Eles acham que não estão sendo vistos por Deus. Eles estão fazendo coisas erradas, maquinando, fazendo coisas secretas e ainda perguntam, quem nos verá? Veja lá, por exemplo, o Salmo 10, volta lá para o Salmo 10. Nós temos uma pergunta semelhante ali. Salmo 10, versículo 11. Eles fazem o que fazem e ainda dizem que Deus não sabe, Deus se esqueceu. 10, 11 diz, diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Ledo engano. Deus está vendo todas as coisas, sejam boas, sejam elas ruins. E no versículo 6, eles pensam que o seu plano é perfeito. Aliás, alguém já disse assim que não há crime perfeito, né? Não há crime perfeito, mas eles pensam que o plano deles é perfeito. E a última coisa, a segunda parte do Salmo, o castigo de Deus contra eles. Se eles atacam Davi e o povo de Deus, Davi diz assim, olha, eles serão castigados por Deus. Versículos 7 a 10, e nós então encerraremos. Diz assim, mas Deus desfere contra eles uma seta, de súbito se acharão feridos, de sarte serão levados a tropeçar, a própria língua se voltará contra eles, todos os que os veem meneiam a cabeça, e todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus, e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração, todos se gloriam. Amém. Deixa eu só falar rapidamente alguns detalhes aqui sobre este castigo. No versículo 7, Davi diz que eles serão feridos por Deus. Novamente você vê aí uma conjunção adversativa. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Eles fazem o que fazem, planejam em secreto, sua língua parece afiada como uma espada, mas Deus é quem vai desferir o golpe de espada neles. De súbito ou rapidamente, eles serão castigados e disciplinados pelo Senhor. Versículo 8, as suas palavras se voltarão contra si mesmos. É o que diz aí o verso 8. Também fala que eles meneiam a cabeça. Eu me lembrei de um episódio, que eu até queria ler com vocês. A ideia de menear a cabeça assim, ideia de escárnio, de zombaria. Está lá no Novo Testamento, vamos lá para Mateus 27, você deve lembrar qual é o episódio. Vale a pena a gente ler esse texto. Jesus estava na cruz,
As pessoas estavam ao redor, vendo aquela cena, e veja a reação de algumas pessoas que também meneiam a cabeça em sinal de escárnio, de zombaria. Mateus 27, versículos 39 a 44, depois você volta para o Salmo 64. Diz assim: os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Perceberam? São os mesmos meneios, os mesmos balançar da cabeça. Aqui no Salmo 64, eles meneiam em sinal de reprovação, tanto aqui como lá em Mateus 27. Já pensaram a cena? Jesus pendurado na cruz, tendo feito tudo o que fez, ele ressuscitou mortos, curou os enfermos, ele libertou os endemoniados, ele trouxe vista aos cegos, devolveu a fala aos mudos, ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de morto, curou um cego de nascença lá em João 9, fez multiplicação de pães e peixes, andou sobre as águas. Então, ele tinha um currículo bom, não tinha? Oi? Água em vinho. Ele fez muitas coisas extraordinárias. Talvez se você tivesse ali, se você fosse um descrente, você talvez pensasse: bom, se ele fez o que fez, ele pode descer dali também, né? Pode descer da cruz. E aí as pessoas começaram aí, nessas horas, as pessoas se lembram das frases que você falou, né? Aí você falou isso, você falou que ia destruir o templo e que em 3 dias iria reconstruí-lo, não é assim? Aí lá no texto de João diz assim: olha, nós levamos 46 anos para construir esse templo, 46 anos, aí você em 3. Mas em 3 dias não dá nem para carregar as pedras. Vai fazer o que em 3 dias? Com a velocidade que as horas estão passando? Mas Jesus não estava falando daquele templo físico, ele está falando dele. Não é esse templo de pedra, os 46 anos, estou falando de mim. Eu morro na sexta e ressuscito no domingo. E aí as frases aparecem: desce daí, desça da cruz, e nós vamos crer que tu és o Filho de Deus. E todo mundo falando isso, os sacerdotes, inclusive os ladrões. Porque às vezes a gente acha que ali no meio tinha um ladrão bom, não é assim? Tinha um ladrão bom, ou ladrão arrependido. Não, o evangelista Mateus diz que os dois também blasfemavam, também meneavam a cabeça. Num determinado momento, cai a ficha de um deles e diz assim: na verdade, nós merecemos estar aqui pelos nossos atos, por aquilo que fizemos, mas esse não fez nada. Lembra-te de mim, quando estiveres no teu reino, no paraíso. E Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, há esperança até mesmo no último momento da vida. Então, menear a cabeça é uma atitude de reprovação. Esse homem, com o currículo que tem, com as coisas que fez, não é capaz de descer da cruz? E, na verdade, capaz ele era, né? Agora, se ele tivesse descido da cruz, qual era o problema? Não teria redenção, não teria salvação. Então Jesus escuta tudo aquilo lá, tendo feito tudo o que fez, e ainda bem que ele não desceu, porque se ele descesse, aí era a gente mesmo que tinha que encarar os sofrimentos da cruz. Diga, seu Carlos.
Não, sim, mas eu me refiro aos sinais feitos pelo próprio Cristo, né? No Novo Testamento e não no Antigo. Lá foram milagres realizados por Deus pela instrumentalidade de Moisés. Eu me refiro aos evangelhos. Exato, né? Aliás, seria bom se a gente tivesse mais, né? Se a gente tivesse mais informações. Mas João diz assim, olha, Jesus fez tantas coisas que caberiam nem os livros. É claro que é uma hipérbole, é uma figura de linguagem. Mas João diz assim, olha, a ideia é que Jesus fez muito mais que nós não sabemos. Mas o que ele fez e o que foi registrado é suficiente para nós e aponta claramente para uma obra de redenção e de salvação que todos nós esperávamos. Seria bom, né? Senão a nossa Bíblia teria 10 volumes, né? Aí o pastor diria assim, olha, domingo que vem traga o volume 5. Tá? Traga o volume 5 para a igreja que eu vou pregar no volume 5, tá bom? Aí o abençoado vem e trouxe o 3. Não, então pega com o vizinho aí, tá bom? Só para fechar aqui, então, o versículo 8 fala desse menear a cabeça em sinal de reprovação, que é o que acontece com Jesus lá em Mateus 27. E os versículos 9 e 10 encerram. O 10, por exemplo, ele diz assim, o justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração todos se gloriam. Então, é como se ele dissesse, como que o justo se sente alegre e confiante, e o que os retos de coração fazem? Eles se gloriam a Deus. Lá no Sermão do Monte, Jesus fala sobre esses retos aí também, né? Ele chama de limpos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Muito bem, deixa eu finalizar aqui então. Então era isso que eu queria trazer para vocês nessa noite aqui. Esse é o resumo dos Salmos 63 e 64. Eles podem ser resumidos da seguinte forma. Primeiro, a plena satisfação em Deus é o Salmo 63. E segundo, o pedido de proteção a Deus é o Salmo 64. Então, duas palavrinhas aqui. Quando você passar por esses salmos, a palavra-chave do Salmo 63 é satisfação. E a palavra-chave do 64 é proteção. Agora, para a nossa vida, como aplicação, bem rapidinho aí, algumas aplicações que esse texto chamou a minha atenção. Destacamos 4 lições importantes para nós. Primeira, buscar ansiosamente a Deus. Esse é um desafio para nós. Buscar ansiosamente a Deus. Lembra o que Davi diz no Salmo 63:1? Eu te busco ansiosamente. Deixa eu falar uma coisa que acontece comigo e deve acontecer com você. Quando você acorda de manhã, qual é a primeira coisa que você faz? Escovar os dentes, né? Lavar o rosto, escovar os dentes, tá. Abrir o olho, tá certo. Tem algumas, já está aparecendo algumas possibilidades. Abrir o olho é boa, viu, Silas? Talvez seja a primeira mesmo. Agora, eu tenho a impressão que a primeira coisa que a gente faz é olhar o celular. Não é alguns, né? Tem a extensão do corpo aqui, né? A extensão, você destrava lá o despertador, né? E aí tem a extensão do seu corpo, porque você abre o celular porque já mandaram mensagem para você, você precisa responder mensagens, já oraram por você, acontece de tudo. A ideia é que a primeira coisa que você deve fazer ao acordar é buscar a Deus. Orar. Eu te busco ansiosamente, disse Davi no Salmo 63. Essa é a primeira coisa.
E aí a gente começa a fazer as coisas, vem as atividades, as demandas do dia, e se você deixar para ler a Bíblia no final do dia, você dorme na sua Bíblia. Não é assim? Já aconteceu. É melhor que a gente leia com a cabeça arejada, né, mais cedo, alguns. Segunda, ter alegria nas coisas de Deus. No Salmo 63, versículo 11, Davi diz que se alegra em Deus. Deus te traz alegria, Ele é o seu prazer, o seu deleite. Por exemplo, quando você vem para a igreja, participa dos trabalhos, dos cultos, das escolas dominicais, do estudo bíblico, das orações, você vem para a casa de Deus com alegria. Lembra do Salmo 122, 1? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que temos essa alegria? É para pensar. Número 3, pedir que Deus nos preserve do mal. É o Salmo 64, 1. Ele pede que Deus o preserve, o guarde, o proteja. Jesus também pediu isso na oração do Pai Nosso, lembra? Livra-nos de todo mal, livra-nos do mal. É o pedido de Jesus lá na oração sacerdotal. E quarta, entender que Deus pune os ímpios. Salmo 64, 7, ele diz claramente que Deus desfere as suas flechas. Deus punirá os ímpios. Por mais demorado que seja, Ele punirá. Porque às vezes a gente tem a impressão de que o ímpio faz uma coisa errada e Deus vai puni-lo imediatamente, não é verdade? Mas não é assim que acontece. Por exemplo, a primeira vez que eu li a Bíblia, quando eu li o relato de Adão e Eva lá, que o texto diz, não coma do fruto proibido, porque se comer vai morrer, eu achava que se no dia que comesse, ia cair duro, que ia morrer, imediatamente. Mas veja, a disciplina de Deus nem sempre vem imediatamente. Em alguns é imediato, em outros não. Por exemplo, lembra do Uzá? Quando Uzá foi segurar a arca da aliança, que estava sendo carregada por uma carroça de bois, Deus o matou imediatamente, mas nem sempre é assim. Então parece que os ímpios duram, mas eles serão punidos. Mais cedo ou mais tarde, os ímpios serão disciplinados pelo Senhor. Então essas lições aí, buscar a Deus, ter alegria nele, pedir por preservação ou proteção e entender que os ímpios serão punidos. É isso. Salmos 63 e 64, a satisfação e a proteção de Davi. Alguma pergunta? Acho que o seu Carlos queria falar. Diga, seu Carlos. Ok, sobre orar. Exato, mais um dia que amanhã, quando nós acordarmos, se Deus quiser, mais uma vez Ele terá renovado as suas misericórdias na nossa vida. Algum comentário, alguma pergunta? Todo mundo satisfeito em Deus? Que mal? De boas intenções, o inferno está cheio, né? Agora veja, é interessante, né? Talvez o que o Amauri está querendo dizer é o seguinte, acho que eu captei vossa mensagem, amado mestre. Será que Deus não foi muito duro? Será que Deus não foi muito severo? Sim ou não? Não? Exato, então, Uzá, Amauri, ele era sacerdote, ele conhecia a lei, conhecia os mandamentos, ele inclusive era da família de Arão, o sumo sacerdote, então ele sabia tudo sobre a questão do culto,
da arca. Ele sabia que a arca não deveria ser carregada numa carroça. Aliás, os filisteus roubaram a arca, e aí eles que tiveram a ideia de colocar nessa carroça, devolvem lá a carroça, porque a arca estava trazendo problema, e depois, o que ele deveria ter feito é, os bois tropeçaram, a arca caiu, deixa cair. Deixa cair. Não pode tocar porque Deus falou que não era para tocar, é por conta da obediência. É um paralelo de Adão, né? Adão e Eva, não pode comer do fruto. Comer pressupõe desobediência. E às vezes Deus parece severo mesmo em nos disciplinar, mas a ideia é deixa cair. Quer ver outra coisa só para a gente encerrar, Mauri? Uma coisa que às vezes eu fico com dó, entre aspas, do Moisés. Lembra do Moisés? O Moisés não tem entrado na terra prometida? Você não fica com dó, não? Fica? Quem fica, levanta a mão. Quem não fica? O problema é dele. Eu fico. Já pensou 40 anos com aquele povo, aguentando tudo que entrou, porque fez uma coisa só. Não vai entrar. O que ele fez? Bateu na pedra, não é isso? Bateu na rocha. Era para falar e ele bateu. Quando ele bateu, saiu a água. O povo matou a sede, tudo. Mas a ideia, Deus fala assim, não era para fazer isso. Você não santificou o meu nome diante do povo. E para piorar mais ainda as coisas, Paulo pega essa cena lá no Novo Testamento, lá em 1 Coríntios 10, Paulo diz que a pedra era Cristo. Portanto, ele estava batendo em Cristo. Então tem um peso muito grande. E Moisés viu grandes milagres, viu o mar abrindo, viu o pão caindo do céu. Então a ideia é, o seu rosto brilhava, né? Quanto mais intimidade, quanto mais próximo de Deus você está, mais responsabilidade você tem. Então a gente fica com dó, assim, aí Deus fala assim, olha Moisés, sobe aqui, sobe no monte, vê a terra, acho que não tinha binóculo naquela época, né? Vê a terra e você, tchau, tchau. Aí você fala, caramba, não entrou. Mas não entrou por causa do conhecimento que ele tinha, da luz que ele tinha, dos privilégios que ele tinha, certo? Tanto o Moisés não era um desinformado e o Uzá também não era um desinformado, certo? Vamos ficar